história de vocês e é dessa vez com um assunto novo. Vamos terminar o assunto do livro do primeiro trimestre e aí recomendo a vocês para que vocês possam pegar o livro para que vocês possam me acompanhar, porque toda a minha base de estudo está sendo baseada diretamente no livro do Sagital. Então, vai pegar teu livro que dá tempo, você deu uma pausa aí no vídeo, enfim, pegue seu livro. Pega aquele marca-texto, como eu faço sempre nas aulas, você marca as partes mais importantes, os pontos mais importantes que você gostar, você achar que é importante, deixa marcado, porque vai servir de muita informação para que você possa lá na frente entender todo o assunto. Beleza? Então vamos lá. Começando o assunto, vamos falar sobre independência das Américas e a chegada da família real no Brasil. Vamos entender um pouco como é que funcionou essas independências, porque a América, ela teve várias, ela era colonizada pelos europeus. De um lado colonizado pela Inglaterra, o outro colonizado pelos portugueses, outro colonizado pela Espanha, enfim. E aí vamos entender um pouco, dar um resumo rápido de como se deu a independência de cada um. Vamos ver dos Estados Unidos, da América do Norte, vamos ver também da parte da Argentina, Chile, toda aquela área ali, México, toda aquela parte também da gente pode ser estudado. Vamos entender um pouco da independência daqueles locais, né? O início de independência do Brasil, a independência do Haiti também lá na África, tudo isso a gente vai dar uma olhada, tá bom? Resumo rápido, anote, marque aí e é isso aí, vamos embora. E aí, primeiro ponto a ser falado vai ser, vamos falar um pouco sobre a independência dos Estados Unidos. Lembrando que, ou as 13 independência das 13 colônias, como se deu a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias. Vocês podem ver aqui, a América não está no mapa, isso aqui é apenas a parte extrema da América do Norte. E aí, para que a gente possa entender uma independência, a gente precisa entender o contexto do que está acontecendo naquele local. E aí vamos entender nesse momento o que foi que aconteceu para que os ingleses migrassem para a América do Norte e aí fundaram o famoso Estados Unidos da América. O que foi que aconteceu? E aí vamos voltar um pouco lá atrás, antes de chegar até aqui, já vou começando para vocês, né? Mas já antemão, as 13 colônias inglesas, que mais para frente elas vão se tornar os Estados Unidos da América. E aí, vamos entender um pouco do contexto da Inglaterra. O que aconteceu? A Inglaterra passava por grandes conflitos contra a França. Brigas territoriais, política, tudo isso. E aí, o que vai acontecer? Houve uma guerra civil inglesa, certo? E aí, o que aconteceu? Eles foram para os puritanos, insatisfeitos com o governo inglês, altos impostos cobrados, tudo isso, eles saíram da Inglaterra e foram para a América do Norte. Entenda aí. A Inglaterra tem um governo absolutista, né? E aí o que é que vai acontecer? Aquele grupo que estava insatisfeito, houve guerra civil, a Inglaterra resistiu e mesmo assim eles não tiraram o rei do poder. E aí esse grupo saiu e foi em direção à América do Norte. E aí eles migraram para lá, uma grande quantidade de puritanos, por sua maioria presbiterianos e batistas. Eles migraram para a América do Norte em busca de novas oportunidades, em busca de novos ares a serem seguidos e sair da opressão e repressão da coroa, cobrando altíssimos impostos. E aí o que vai acontecer? Eles se alojam e vão fundar as 13 colônias. Tá? E aí até então, lembrando também que a guerra, o que fez com que a Inglaterra estivesse em crise, ela se envolveu na guerra dos 100 anos, né? A guerra dos 100 anos foi bastante prejuízo para a Inglaterra e para a França. A Inglaterra vence a batalha, porém a guerra não beneficia ninguém, pessoal. A guerra, ela causa prejuízo em todos os aspectos. Ela vai afetar o aspecto social, o aspecto político, econômico, tá bom? E aí o que vai acontecer? Vai haver a guerra dos 100 anos e
a Inglaterra será vencedora, porém eles vão estar quebrados financeiramente, né? E aí o que foi aconteceu? Vimos que a Inglaterra passava por esse momento de crise. Eles reivindicavam o fim da monarquia. Os povos que não aceitaram a vitória do rei migraram para a América do Norte. E até então a Inglaterra, ao saber disso, eles não interviram. E aí eles vão se envolver na guerra, eles vencem a guerra, mas estão quebrados. De onde eles vão tirar esse dinheiro? De onde eles vão se recuperar financeiramente? E aí vem a ideia, e aí começa toda a confusão. Por quê? Porque no momento que termina a guerra, existe uma crise na Inglaterra, a crise está instalada, a crise agora, o desemprego está em alta, os impostos estão altos, o governo tentando recuperar o dinheiro perdido na guerra, e aí agora eles vão recorrer à segunda opção, que é a sua colônia. Até então eles não tinham interesse de ir para a América do Norte e intervir na colônia, lá na América do Norte. Mas aí o que acontece? A crise fez com que eles fossem para lá. Agora a coroa inglesa manda os seus soldados diretamente para a América do Norte, e aí começa a série de conflitos. Por quê? O que é que vai acontecer? Ele agora vai pegar e vai fazer com que essas leis, com que esse prejuízo seja sanado. Por quê? O que é que acontece? A Inglaterra vem para a América do Norte e aí eles tomam conta. A coroa inglesa agora toma conta dos colonos. Os colonos já tomam faz tempo. Sendo que eles vão chegando e vão tomar conta de tudo. Entende? E aí o que é que vai acontecer? A coroa vai começar a cobrar impostos, vai começar a cobrar posses por terras. E aí os colonos vão começar a ficar insatisfeitos com isso. E aí eles vão implementar várias leis. Leis que vão afetar o comércio e a economia. E altos impostos vão ser cobrados agora para os colonos. E aí o que é que vai acontecer? Os colonos vão se revoltar. E aí vai existir um marco histórico durante a revolta. As leis são criadas e aí vai ficar uma lei que vai ficar marcada para o resto da história, que é chamada Lei do Chá. E aí vai acontecer um fato, onde os navios que trafegavam, importando e exportando produto de chá, ele está na base, no porto. E aí os colonos disfarçados de indígenas, eles agora eles vão derrubar toda a carga de chá em forma de protesto. E aí a coroa inglesa não vai se satisfazer, porque foi um grande prejuízo financeiro para eles. E aí essa revolta foi o primeiro ato de revolta das colônias contra a monarquia. E aí o que é que vai acontecer? Chama também a festa do chá, né? Essa revolta ela vai acontecer. Isso também vai ter uma grande influência dos iluministas. As ideias iluministas estão muito presentes, né? Aí, em relação à retirada do poder centralizado, a questão do conhecimento, tudo isso vai ser abordado, tá bom? E aí, com essa revolta, eles passaram um recado que estão insatisfeitos com o governo e eles conseguem uma audiência com o rei. E aí a exigência deles é que o rei tirasse as leis implantadas para que o comércio voltasse ao normal, os impostos não fossem cobrados tão altos, né? E aí o rei, ele rebate e não aceita a proposta. O rei, desconfiado com tudo isso, né? O que é que vai acontecer? Ele viu que os colonos existe uma grande quantidade de colonos, eles se revoltaram, eles destruíram aquela embarcação, e aí eles vão agora, o rei agora vai colocar o seu exército na colônia. E aí os colonos ficaram, entre aspas, aterrorizados, né? E aí eles vão começar também a formar seu próprio exército. E aí se inicia o processo de batalha entre a coroa inglesa e os colonos da Inglaterra, que estão na América do Norte, né? E aí se inicia uma batalha travada por muito tempo. E aí os colonos recebem uma ajuda da França.
como eu disse no início da aula, existia uma guerra entre a França e a Inglaterra. A Inglaterra venceu. A França, como perdedora, estava revoltada com a Inglaterra. E aí foi a primeira oportunidade que a França viu para se vingar dos ingleses. Os colonos vão se aliar com a França e aí eles vão formar a sua batalha e eles vão lutar por independência da sua colônia. E aí o que vai acontecer? Eles vão travar um filme muito importante que eu recomendo para vocês, é O Patriota. É um filme muito bom. Ele vai relatar exatamente como funciona essa questão da conquista e independência da América. Beleza? Para fechar esse assunto, a batalha está travada entre colonos ingleses e os franceses estão aliados dos colonos, né? E aí há uma batalha travada e os colonos saem vitoriosos e eles vão conquistar a independência da América do Norte, a tão famosa Estados Unidos, nos dias de hoje. Beleza? E agora vamos migrar agora para outra independência. Só vou falar sério de independência. Eu já falei agora da América do Norte e agora vamos entender a independência das Américas. As Américas agora aqui vai vir para a América Latina, a parte que fica ali, Argentina, Bolívia, vem toda aquela parte das extremidades do continente. Vamos entender um pouco como funcionou essa questão da independência deles. Lembrando que todo aquele território nas extremidades da América, eles eram da Espanha. E aí, os espanhóis, para obterem maiores lucros, eles exploravam muito cada morador daquelas colônias. E aí, a população existente naquela época eles não tinham um grande poder aquisitivo, né? A grande população era chamada de crioulos. Quem eram os crioulos? Eram grupos populares existentes da época que eram explorados pela Espanha, pela mão de obra, pelos altos impostos, por tudo isso. Quem eram os crioulos? Os crioulos, eles eram compostos pelos escravos, pelos indígenas, pelos negros, comerciantes, agricultores, pobres, né? Era uma sociedade totalmente carente de recursos. E aí a Espanha começa a fazer essa série de explorações, escravizar também, né? Tudo isso vai ser levado em conta. E aí começam a surgir líderes nesses grupos, nesses locais começam a surgir líderes. E aí a América eles começam a se revoltar e começam a reivindicar seus direitos. E com o passar dos anos, eles vão conquistando sua independência, travando batalhas e suas guerras também. E aí, com o tempo, esses líderes vão se destacar, eles vão ser bastante influentes. Quando a gente fala de influência popular, eles vão fazer com que toda a população, tinha muita gente, né, e agregados também de outros lugares, eles vão ajudar ele para que essa independência, a Espanha acaba se desvinculando da América e eles conquistam todo o seu território na América. Beleza? E aí, bem rapidinho também, vamos falar sobre a independência do Haiti. Como foi que aconteceu a independência do Haiti? A independência do Haiti, o Haiti era uma colônia francesa, onde não tinha grandes riquezas de metais, ouro, prata. O Haiti não tinha esses produtos, esses recursos, porém eles se destacavam em uma coisa: eles eram grandes produtores de açúcar em larga escala. A França, ela sempre fazia com que eles extraíssem o açúcar do Haiti e aí exportassem para outros países. Também cobravam os impostos para os moradores, para a população do Haiti, né? E aí eles conseguiram enriquecer através dessas produções de açúcar. Porém, simultaneamente estava acontecendo a Revolução Inglesa, simultaneamente estava acontecendo outras revoltas. E aí a população ficava sabendo disso. E eles ficavam comentando entre si sobre aquelas revoluções e eles entenderam que o contexto social deles é muito parecido com o dos outros países. E aí teve influência sim, a independência dos Estados Unidos, a independência das Américas também teve influência para eles. E aí eles vão começar a questionar
a forma de governo do Haiti. E aí o que é que vai acontecer? Altos impostos estão sendo cobrados, o trabalho escravo era muito forte também, a mão de obra explorava bastante, né? E aí o que é que vai acontecer? Eles agora vão se levantar e agora vão reivindicar os seus direitos e a saída da França como seu país, como colônia. Eles não querem mais ser colônia, eles querem se desvincular da França. Porém, Napoleão Bonaparte tinha muita força. Nessa época, ele era o principal líder da França. E aí eles vão querer se desvincular. Sendo que ocorre a primeira revolta, a primeira batalha. Eles são bem-sucedidos, eles conseguem vencer. E aí, na segunda tentativa, Napoleão Bonaparte tenta restaurar a colônia. Ele tenta, de todo custo, enviar os seus exércitos para que volte a colônia. Mas os haitianos, os moradores do Haiti, eles vão ter mais força, vão conquistar a sua independência, e aí eles são o que são hoje. Através disso daí, eles se desvincularam, através dessa revolta, essa revolução, eles se desvincularam da França e conquistaram independência na sua terra, dando fim à escravidão, que era muito forte, à exploração, à forte mão de obra e também a cobrança de altíssimos impostos pela França. Tá bom? Esse aí foi a independência do Haiti. Beleza? E aí vamos dando continuidade, também haverá no Brasil algumas revoltas. No Brasil também não vai ser muito diferente, né? Vai ter uma mão de obra bastante braçal, onde vai haver agricultores, vai ter criação de animais, agricultores, tudo isso vai fazer parte da mão de obra brasileira. E aí vão acontecer algumas revoltas, pois o iluminismo vão ter influências dentro do Brasil. Porque também, a mesma coisa que aconteceu no Haiti, eles vão começar a enxergar que outros países estão conquistando a sua independência através dessas revoltas, né? E no Brasil não era diferente. Portugal, principal país colonizador do Brasil, eles vão explorar as riquezas do Brasil. E a principal riqueza do Brasil naquela época foi a de Minas Gerais. Minas Gerais, detentora de praticamente todo o ouro do mundo. Minas Gerais tinha uma quantidade de ouro tão grande que eles acreditavam que não iriam acabar, né? E aí Portugal, de toda forma, tenta sugar o máximo das riquezas do Brasil, e aí os trabalhadores começam a ficar insatisfeitos, porque eles vão cobrar outros impostos, vão também se usufruir do trabalho escravo, né? E aí a exploração também será muito abundante naquela região, e vai haver essa série de conflitos, porque os iluministas têm a ideia de um governo onde todos devem participar e a coroa só queria poder ser trazida para o rei, enfim, né? E aí vai vir a primeira revolta chamada a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi justamente isso. A população se revolta contra a coroa, né? Você falar mal naquele tempo do rei era um crime, né? Você não podia falar mal do governo. E a Inconfidência Mineira vai vir justamente com essa corrente de intelectuais que estão pensando acerca do governo e questionando o governo, né? E aí, questionando o governo, questionando as práticas do governo, eles estavam pegando muito ouro, cobrando novos impostos, fazendo trabalho escravo, tudo isso estava atrelado numa região só. E aí, o que é que vai acontecer agora? Um grupo de intelectuais com ideias iluministas vão fazer isso, e neles estava Tiradentes, né? E o maior herói, tá? E aí eles vão se questionar o governo. Porém, naquela época existiam muitos espiões da coroa, pois a coroa já está se preparando para esse tipo de coisa, porque os outros países já estavam passando por isso. E eles se prepararam. E aí, os espiões do rei descobriram que existiam esses conspiradores, que existiam esses intelectuais que estavam falando
acerca de seu governo. E aí o que é que acontece? Eles vão ser presos. A coroa inglesa, o exército, os soldados ingleses, portugueses vão capturar esses conspiradores. E aí eles vão negociar. Ou você abre mão dos seus ideais, ou você morre. E aí muitos deles abriram mão dos seus ideais. Mas teve um que morreu, foi justamente Tiradentes. E aí ele morreu decapitado, enforcado, que diga, né? Ele morreu enforcado e se tornou um mártir, um herói para a época e também para hoje, pois ele não abriu mão dos seus ideais e a luta pela liberdade. Beleza? E aí vai vir também, logo posteriormente, a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi um marco histórico, porque o Brasil até então, o Brasil colônia, a capital do Brasil era a Bahia. E aí, com o passar dos anos, a Bahia era muito visada nos outros países, porque era capital. E aí, conseguiram investir, fizeram grandes negócios lá na Bahia, existiam grandes empresas, porque ela era a capital do Brasil, tinha que ter uma grande estrutura por ser capital. E aí o que é que acontece? A coroa simplesmente transfere a capital que está na Bahia para o Rio de Janeiro. E aí ocorre uma grande crise na Bahia. Por quê? A estrutura era de capital, não é mais capital. Os olhos não estão mais na Bahia, os olhos agora estão no Rio de Janeiro. E aí se inicia uma série de conflitos. Se a Bahia não é mais a capital, logo vão ocorrer menos investimentos, logo vai ter cobrança de altos impostos, os preços vão aumentar demais, porque não existem mais compradores, não existem mais investidores, o índice de desemprego aumenta, a fome aumenta, a miséria aumenta, né? E aí os baianos vão começar a questionar a forma de governo que ocorre naquela época, tá bom? E aí vai começar a haver uma revolta dos desempregados, a revolta dos trabalhadores que estão desempregados. Eles vão saquear depósitos de comida, porque eles não conseguem comprar, eles não têm o que comprar, né? E eles vão lutar pelo fim da escravidão. A escravidão era muito forte naquela época também. A coroa portuguesa fazia tudo para que explorassem os negros, né? E aí vai ter uma tentativa de emancipação, porém será frustrado, né? A coroa inglesa, a coroa portuguesa é muito mais forte, e aí a tentativa deles de fazer com que a saída de Portugal aconteça é frustrada, né? Porém eles lutaram, eles tentaram, mas não conseguiram, tá? E aí muitas pessoas foram mortas, porque quem falasse do rei naquela época eram leis muito rígidas, né? Quem era escravo, quem era negro, quem fazia parte desse movimento, comerciantes, todos foram executados, tá bom? E aí vamos, para encerrar a nossa aula, entender um pouco do processo de independência, tá? O processo de independência, onde Portugal veio para o Brasil. Toda a família real de Portugal veio para o Brasil. Por quê, professor? Por que Portugal veio para o Brasil? Porque a França e a Inglaterra estavam começando a cobrar altos impostos em Portugal devido às crises, e aí eles vão vir para cá, para o Brasil, procurando novos meios e métodos para se sair dessas enrascadas que existiam e esses negócios que aconteciam e os conflitos entre Portugal, Espanha e França, tá certo? E aí, quando a família real chegou ao Brasil, houveram algumas transformações. O comércio marítimo foi muito praticado, eles investiram bastante na questão do comércio marítimo, né? Quando eles chegaram também, o Brasil eram contextos diferentes. Portugal era um lugar totalmente mais avançado, enquanto o Brasil, o povo ainda trabalhava nos campos, ainda vivia na criação de animais, né? E aí a coroa chega e já implanta um novo sistema de trabalho, e agora eles vão querer investir em outras formas de trabalho. Eles já investiram na navegação e vão querer fazer com que o Brasil se torne Portugal
semelhante a Portugal, certo? E aí, para a gente fechar esse ponto, vão também existir mudanças nas áreas de pesquisa. Eles vão trazer seus pesquisadores para que eles possam estudar as terras do Brasil, as paisagens, tudo que o Brasil tem, para que eles pudessem levar para a Europa, porque o Brasil tem muita riqueza, né? E aí, outra coisa bem interessante que eles fizeram foi justamente trazer as influências artísticas da Europa para cá. Vocês podem perceber que no tempo do Brasil colônia, no tempo que a família real estava aqui, existem muitas pinturas de grandes pintores famosos que esculpiram e pintaram várias paisagens do Brasil, beleza? E aí, para fechar, vem a Revolução Pernambucana, que foi muito parecido com a Conjuração Baiana. A Revolução Pernambucana se deu através da crise da capital do Brasil, que era na Bahia, foi para o Rio de Janeiro. Não só a Bahia, mas todo o Nordeste brasileiro se prejudicou, porque todos os seus investimentos estavam no Nordeste. E agora todos os investimentos não estão mais no Nordeste, agora estão próximos ao Rio de Janeiro. E aí o que é que acontece? O índice de desemprego aumenta, eles vão cobrar outros impostos, eles vão usufruir muito do trabalho escravo, e os pernambucanos vão se revoltar por tudo isso, né? E aí vários conflitos vão acontecendo no decorrer dos anos por causa disso, e a coroa aos poucos vai perdendo força devido a essas revoltas, a insatisfação popular e as influências iluministas. Beleza? Nossa aula fica por hoje aqui. Próxima aula já estarei trazendo assunto novo. Dê uma lida nesse assunto que eu dei hoje. Beleza? Pesquisem, reforcem o assunto de vocês. Tá bom? Façam tudo direitinho aí. Marquem. Qualquer coisa, fala pra gente que está à disposição. Beleza? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.